aqui. Ronaldo, vou te chamar agora. Acabou de entrar. Vamos participar agora. Ok. E vai chamando mais gente, porque essa conversa promete vai ser muito boa. Ronaldo, Essa agora? tá tudo bem, meu irmão? Tá tudo bem, meu irmão? Eu só não estava conseguindo entrar, cara. Eu não sou muito bom de tecnologia, né? Todo mundo já Uhum. sabe. Eu estava comentando isso agora há Estava pouco, comentando isso agora há pouco, né? Mas que por mas esse que por esse bem da meio de evangelização, evangelização, fundo, está todo aí conosco. está aí conosco. Você me escuta Você bem? me Me escuta? escuta bem? Tá, a sua voz está falhando um pouco, Deixa eu ver, cortando. deixa eu ver se é o Deixa eu volume. ver só o volume. Acho que é melhor colocar Acho que é o melhor colocar o botando aqui o fone fone. aqui, o fone. Bom, tio, me escuta bem Tio, me agora? escuta bem agora? Sim, estou escutando melhor. Bom, primeiro eu só Bom, queria primeiro eu só queria agradecer. agradecer. Tá dando um eco Tá dando mesmo um aqui. eco mesmo aqui. Estão sugerindo usar Estão um sugerindo fone. usar um fone. Padre Eldo chegando Padre Helder chegando agora, sua agora, sua bênção. bênção. Ronaldo, primeiro só Ronaldo, agradecer primeiro só então agradecer então da sua da sua disponibilidade. disponibilidade. Você sabe do Você meu sabe do carinho, meu minha carinho, minha amizade, minha amizade, admiração minha por admiração você. por você. Então, assim, realmente tá uma grande alegria poder fazer essa bate-papo, essa conversa, nesse momento tão importante, né, que a gente está vivendo, e o tanto que a gente pode também ouvir e aprender de você, porque os pregadores do Brasil te leem, te admiram, respeitam, então, assim, é uma grande alegria poder fazer esse bate-papo com você aqui. Para mim também é uma alegria, só não sei se vou conseguir corresponder. As pessoas também que quiserem fazer perguntas, por favor, façam perguntas fáceis, viu? Tá bom? Ó, o pessoal agora disse que o som melhorou. Já tem aí gente, vai falando também quem está aí conosco, de onde é, qual o seu estado, sua cidade. Muita gente já aqui acompanhando a gente, 47 pessoas, 48 agora online. E o tema dessa live, por que a gente sugeriu essa temática, né? Ficou assim, ó, para onde vai a pregação? É mais ou menos uma provocação daquele filme antigo, né? Covardes, né? Para onde vai? Ou para onde vai a igreja? Numa tentativa de pensar, né? Você que é um grande pregador, mas também um grande pensador, né? Da igreja, enfim, escritor. E essa visão de sociólogo, o sociólogo ele é meio que profeta, né? Ele consegue ver um panorama das coisas, entender o espírito do tempo, para onde o pensamento vai se dirigindo e tentar alcançar. E nessa perspectiva de pregador, alcançar com evangelização, né? Com a palavra de Deus. Então, esse espírito de covardes, né? Para onde vai a pregação? Quais os desafios que a gente tem, como é que a gente pode melhorar, que contexto a gente se encontra para que o nosso ministério de pregação possa ser cada vez mais eficaz. Olha, Elvis, de fato as colocações que você faz são procedentes, né? As pessoas que são estudiosas, assim, curiosas, às vezes não tão inteligentes. Eu não sou, não me considero uma pessoa inteligente. Acho que tem muita gente mais inteligente que eu conheço muita gente inteligente. Mas, assim, eu tenho uma certa curiosidade, uma perspicácia, uma tentativa de avaliar as coisas, e isso faz com que, às vezes, eu consiga prever. Agora, como historiador, geralmente a gente usa um método para poder responder algumas perguntas que eu vou tentar usar agora para responder o mais sinteticamente possível, né? Para também não se tornar cansativo, já que isso aqui é um bate-papo, não é uma aula, né? Isso, isso. Mas, mas para a gente saber para onde a pregação vai, de certa maneira, a gente tem que pelo menos fazer uma mínima análise de onde é que ela veio, né? Boa. Porque ela não nasceu hoje, né? A pregação não é alguma coisa que surgiu hoje, que surgiu com a renovação carismática, por exemplo. Às vezes a gente tem um pouco, nós carismáticos temos um pouco essa ideia, né? Quando se fala em pregação, a gente pensa logo no ministério de Isso. pregação, né? Como se fosse
esse ministério do grupo, organizado, etc. E a pregação sempre foi na igreja um dos seus principais tesouros, né? São Paulo chega a dizer na carta aos Romanos que sem pregação não tem fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir, e se não houver quem pregue, não tem como ouvir, então não se chegaria à fé. Portanto, seria o grande tesouro que Jesus deixou para a igreja para que fosse transmitido. E mais do que isso, depois da palavra de Deus escrita, né, depois que nós tivemos a Bíblia já pronta, já com todo o seu cano, a pregação ela se tornou uma peça-chave para iluminar esses textos bíblicos, nem sempre tão bem compreendidos ou suscetíveis de falsas interpretações. Não diria nem pelo povo simples, porque grandes interpretações falsas da Bíblia, talvez até na maioria, não foi feita por povo simples, foram feitas às vezes por intelectuais, né, eruditos, gente de ponta, né? E então, neste aspecto, nós sempre tivemos diversos formatos, né? Um itinerário histórico resumido seria o quê? Para a gente falar especificamente dessa explicação da palavra, né? Dessa coisa que é o nosso ministério, né? Essa coisa chave para iluminar os textos da Sagrada Escritura, torná-los acessíveis, que eu acho que esse é uma das grandes missões nossas, né? Tornar a coisa acessível, dissecar às vezes os textos, apontar para diversas direções, permitir que as pessoas vejam sob diversos focos, que a vida dela seja iluminada por aquela palavra. Isso é uma das nossas principais missões. E isso começou no culto judaico, né? Seria a pré-história da pregação cristã, é o culto judaico. As sinagogas tinham os seus momentos em que era lida a lei e era lida os profetas. E é importante a gente olhar essas duas dimensões, porque a lei é sempre tido como uma coisa mais imperativa, né? Ela é mais mandona, vamos dizer assim. Você vai escutar uma lei, né? Vou ali para escutar a lei de Deus. Por isso que algumas pessoas às vezes têm medo até dos mandamentos da lei de Deus, né? Até porque 7 deles começam com não. A gente já fica com medo, né? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, né? A não ser que a gente consiga transformar os nãos pelo sim, você vê a positividade do mandamento, né? Quando você vai estudar, vai avaliar direitinho, né, qual é a proposição que Deus nos dá ali, que a igreja nos dá, aí você tem outra visão, obviamente. Mas, em princípio, a gente tem medo da lei. Só que, mesmo na liturgia judaica, tinha também a leitura dos profetas. E os profetas que eram menos moralistas, que davam, por assim dizer, esse frescor à pregação judaica. Tanto que Jesus, quando vai nas sinagogas, na maioria das vezes, ele segue essa linha, ele se insere nessa linha dos profetas. Então, a passagem clássica seria aquela em que ele, na sinagoga de Cafarnaum, né, lê o texto do capítulo 61, se não estou enganado, de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou, etc. E ele diz: hoje se cumpriu esta profecia, né? Então, ele se insere nessa linha profética, ou seja, Jesus já estava sinalizando para nós que a nossa pregação, ela não deveria ser muito legalista. A lei, ela tem que existir, claro, né? Precisa muitas vezes ser objetiva, precisa ser evidente, né? Precisa ser comunicada, conhecida de todos, precisa ser cumprida também, tem muitas vezes que precisam ser cumpridas, mas sem o profetismo, e aqui entra já talvez uma problemática
da pregação de hoje. É que hoje eu enxergo, e eu vou sempre dizer que é uma opinião minha, as pessoas não estão obrigadas a ter essa minha visão, né? Elas podem ter outras visões. Eu vou aproveitar e pegar esse seu gancho, né, para quem está chegando aí conosco. Quando nós falamos aqui em Ministério de Pregação, estamos usando realmente esse termo de serviço, né? Não estamos falando em nome da instituição, né, de uma ou outra. São dois pregadores que exercem esse ministério, prestam serviço, é um bate-papo de dois pregadores e que, porventura, pensam, né, o contexto de melhorar o exercício desse serviço. Então, não é uma fala institucional. Aproveitar e saudar aqui o Lázaro e o Hamilton Apolônio, que também estão chegando aí conosco. Desculpa, te cortei, vamos continuar. Não, um abraço. A entrada desses dois homens aí, a gente tem que parar mesmo para cumprimentá-los, né? É uma honra tê-los conosco, né? Mas eu estava me referindo que eu tenho uma preocupação para hoje, por exemplo. Há uma certa tendência em alguns pregadores de privilegiar o aspecto legalista da coisa, né? Então, muita lei, muita exigência, né? Às vezes um moralismo exacerbado, fora do contexto cultural. Às vezes o camarada pensa, tem algumas pessoas que às vezes eu escuto pregar, que eu acho que ele pensa que está na Idade Média, né? Ou vai criar para 600 e tantas leis judaicas, né? Ou ele vai fazer outro tipo de sociedade, né? Porque você tá num contexto muito diferente. Por outro lado, tem alguns profetas que se esquecem da lei, e parece que só existe profecia, né? Então, não existe exegese, não existe magistério, não existe, é como se o cristianismo não tivesse... formação, nada. Não, e como se o cristianismo não tivesse exigências também concretas, né, compromissos a serem assumidos. E nem uma história também que nos precede, né? Parece que é daqui para diante. É daqui para diante, é um cristianismo, eu chamo de açucarado, né? Uhum. É tudo, eu vou dar uma profecia para você agora, uma palavra para você agora. Então, não que eu esteja dizendo que essas coisas, quando elas acontecem, elas estejam equivocadas, elas estejam certas ou erradas. Eu estou chamando a atenção para um equilíbrio, né, que nós teríamos que viver, e que é um drama, digamos assim, uma tensão que já existia na pré-história da pregação, que era o culto judaico, né? Aí Jesus, tomando mais essa linha profética, porque ele tinha que fazer isso também, muito embora ele também se apresenta como o novo Moisés, e aí ele se apresenta como um novo legislador, né? Então você tem aquele clássico discurso, né? Interessantíssimo quando ele diz: tendes ouvido o que foi dito, eu porém vos digo. E se você olhar bem, algumas leis que Jesus aplicou eram mais rígidas do que as de Moisés. Eram mais rígidas. Por exemplo, tendes ouvido o que foi dito, né? Amarás teu próximo, mas poderás odiar teu inimigo. Jesus, não, senhor, você vai ter que amar até os inimigos, né? É mais duro, mais exigente do que a de Moisés. É mais exigente, né? Então Jesus, ele não abandona essa dimensão da exigência do cristianismo, mas o faz com um frescor profético que as pessoas viam nele aquilo que não se via nos doutores da lei, nos fariseus, né? Naqueles que estavam apegados, digamos assim, só à casuística da coisa, né? Então, isso como é interessante que a história ela nos ajuda, né? A ir percebendo, porque eu tenho um padre amigo que ele até diz, as coisas não acontecem, elas não são muito novas, não. Elas assumem apenas algumas variações, umas roupagens, mas se você for atrás na história, você vai encontrar exemplos muito assemelhados que fazem com que você se inspire melhor para se situar melhor diante dessa situação, né? Aí Jesus transfere isso para os apóstolos, porque aí depois vem a pregação dos apóstolos, cujo conteúdo é o reino de Deus,
os apóstolos especificamente anunciam a figura histórica de Jesus que não era conhecida. Escutava-se falar, né, mais no mundo judaico, mas depois ele precisava eles precisavam seguir o mandato de Jesus de anunciar por todo o mundo. Um dos grandes problemas da pregação no cristianismo no começo era a ressurreição, né? A ressurreição era um negócio maluco, né? Entrava, né? Era muito difícil entrar. Os saduceus, já no judaísmo, não tolerava a ideia, e quando vai para os gregos, então, para o paganismo, aí tem aquele clássico texto de São Paulo que ele faz lá em Atenas, né, nos Atos Apóstolos. Eu estou falando para pregadores, na sua maioria, então os textos todo mundo conhece muito bem, né? Aquela clássica pregação que ele faz lá em Atenas, uma pregação perfeita, né, do ponto de vista metodológico, utilizando a cultura do lugar, parte de uma percepção da vivência das pessoas. Olha, vocês são muito religiosos, mas tem um Deus que vocês fizeram uma estátua aí, que é um Deus desconhecido. Pois esse Deus desconhecido que eu vou anunciar, e começa a anunciar, se bem que aqui para nós, né, eu acho que o discurso organizado daquele jeito é de Lucas, não é de Paulo, não. Paulo deve ter feito um negócio mais embuluado ali, que Lucas Paulo é que é mais metódico, né, sistemático. Paulo não era um grande orador, isso ele mesmo admite, né? Mas como Lucas sistematizou e organizou. Organizou, deixou bem direitinho lá para nós. Mas, de qualquer modo, parece ser uma pregação espetacular, né? E quando chega no ponto da ressurreição, aí os caras, sobre isso aí, a gente discuta isso aí vocês depois, né? Porque a questão da ressurreição, especificamente da ressurreição dos corpos, a ressurreição da carne, é a grande novidade do cristianismo no mundo pagão, né? Que o paganismo não ia aceitar isso nunca, né? Aí vamos trazer isso para hoje. Nós estamos ou não com uma certa dificuldade de acreditar na ressurreição? Nós estamos. Nós estamos até com certo medo de falar sobre isso, porque a religiosidade, a pregação, ela se focou tanto nas exigências e nas problemáticas atuais, né? Problemáticas financeiras, problemáticas de saúde, problemáticas de relacionamento, de tal modo que a grande maioria dos ensinos, das pregações que eu vejo, não estão muito focadas nisso, às vezes para atender a uma demanda, e nós estamos esquecendo do céu, nós estamos esquecendo da eternidade, nós estamos esquecendo que daqui a pouco nós vamos morrer, né? Que a gente vai morrer e você vai prestar contas diante de Deus, diante daquilo que você fez na vida e tal. Tem até um santo que eu li recentemente, que eu fiquei muito impressionado com essa frase, que ele diz assim, vocês tomam cuidado, não lembro mais nem como é o nome do santo, depois eu vou lembrar para vocês. Vocês tomam cuidado. Qualquer coisa fala que é Santo Agostinho. Mas não foi, não. Eu acho que não foi, não. Essa é a como é que diz? É a saída, né, da gente, né, quando não sabe quem foi. Joga na conta dele. 50% de chance é ter sido ele, né? Não, mas não foi ele. Ele diz assim que nós temos uma meta, e a meta é o céu. E se a pessoa esquecesse dessa meta e ficar, a gente diria no nosso linguajar nordestino, embelezado com o mundo de hoje, abestalhado, intertido com o mundo de hoje, nós seríamos semelhantes a uma pessoa que foi fazer uma viagem a negócios e acabou não chegando porque ficou encantado com as paisagens, não é? Eu achei isso tão atual, isso é um texto lá do século IV, acho 5, tão atual porque algumas tendências pentecostais, principalmente desse novo pentecostalismo, mas também do catolicismo,
tem induzido, eu não estou dizendo que a intenção da pessoa seja essa, mas induz a pessoa a se centralizar tanto na perspectiva temporal Isso. que acaba esquecendo a perspectiva da eternidade. Então, importa mais o emprego, o casamento. Não que essas coisas não sejam importantes, mas a providência divina cuida disso tudo, né? Aquele que confia no Senhor sabe que a providência cuida disso tudo. Mas, então, eles pregavam a ressurreição, e tinha muitos problemas com isso, mas o pessoal acreditava, os que acreditavam eram chamados à conversão. É quando a igreja cresce muito, e quando depois vem como é que a gente chama? O reconhecimento, né, do cristianismo, a liberdade do cristianismo, no ano 313, com Milão, né? Isso, o Edito de Milão, com o imperador Constantino. Aí é a vez da patrística, né? Um pouquinho antes já, porque essas delimitações temporais, elas são, né, elas não são exatas, nunca são, do ponto de vista histórico. Isso. E ela também é mais didática, né? Porque não quer dizer que é uma quebra aqui, daqui já é outra coisa. Exatamente. Não teve um dia. Isso, não teve um dia, a partir daquele dia começou outra coisa. Não é isso. Mas tem esse processo de transição, porque quando o cristianismo se torna uma religião bem aceita no Império Romano, aí começam as discussões teológicas, porque até então você não tem teologia, né? Antes você tem perseguição. Ora, quem vai fazer teologia? A não ser em algum outro lugar, né, onde houvesse um pouco mais de paz na igreja. Não tinha nem tempo para isso, para fazer. Mas não tinha tempo, né? Os caras estavam no começo ainda também. Quem fez teologia no começo? São Paulo, com suas cartas, né? E mesmo assim não é uma teologia formal. É realmente uma evangelização que ele vai fazendo. Tem algumas pessoas que dizem, e eu acho engraçado isso, né? Que Jesus chamou 12 apóstolos, todos eles simples, praticamente analfabetos, nenhum intelectual. Depois que morreu e que voltou para junto do Pai, aí foi que viu que aquele negócio não ia dar certo, não, que aqueles caras não ia conseguir construir. Precisava de menos um cabeça, né? Realmente. Pelo menos de um que sistematizasse o negócio, né? Aí volta e chama Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ronaldo. Assim, essa live, já vi que essa live vai ser pouca, né? Para tanto assunto bom e tantos pontos que você coloca, que já dá outras palestras. Mas aí, por exemplo, você fez quando eu te joguei a pergunta, para onde vai a pregação, você colocou que é preciso de onde veio. E aí, situando para os nossos pregadores, né, medianos, do dia a dia de grupo de oração, de comunidade, naturalmente que os pregadores não precisamos ser experts em análise, né, sociológica e cultural. Mas um mínimo, por exemplo, desse apanhado do tesouro que carregamos nas costas, né, que herdamos, um mínimo de entender a realidade que nos situamos, o homem e a mulher de hoje, as exigências, as dores do mundo, né, para usar a palavra lá de Schopenhauer, as urgências evangelizadoras, a mudança de pensamento, porque há 20, 25 anos, quando eu pregava, nos meus 18 anos, era um tipo de mundo, né? Hoje, as relações são fluídas, né? Nada dura muito. Então, como é que a gente mantém essa verdade eterna, mas com uma abordagem nova? A gente fala de nova evangelização, né? Então, assim, embora a gente seja chamado a ser um especialista em cultura, em história, mas o pregador, para evangelizar bem e cada vez melhor, você acha que ele tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento no chão que ele está pisando, no mundo que ele está vivendo, em termos de tecnologia, inovação, cultura, sociedade, para que a pregação atinja de maneira mais plena? Sem dúvida alguma. Eu diria duas coisas, até que soaria como sugestão, Elvis, para quem coordena esses ministérios, né? Isso serviria de sugestão até para seminários, para formação permanente de sacerdotes e tal.
Um deles é justamente que a gente pudesse fazer um mínimo, um curso, vamos dizer assim, um curso de história da pregação, Boa, boa. nessa linha que eu estou fazendo aqui, Aham. assim, de maneira, né, pontual, que eu estou dando aqui as informações muito genéricas. E seria muito importante, porque às vezes as pessoas, elas, quando elas não conhecem a história, elas se sentem meio que caídas de paraquedas. Então, elas acham que, por exemplo, uma inspiração que ela teve foi uma iluminação que Deus deu a ela, né? Que foi E uma alguém coisa já pensou isso há absurda. muito tempo, né? Há muito tempo, né? Como Parece se, que inventou a roda. muita gente pensa que inventou a roda. Ainda que ela tenha melhorado uma coisinha, né? A Aham. roda, mas ela precisa entender que ela está situada dentro de uma tradição. Sem Exato. falar que a pessoa que não consegue perceber essa linha de tradição onde ela está situada, em relação ao ministério e em relação à vocação dela também, ela é mais fácil crescer nela um sentimento de arrogância, de Aham. prepotência, de vaidade, sabe? Sobretudo quando começar a receber os aplausos ou a aprovação das pessoas, ela Porque vai, porque ela. o pregador ele Pois tem que não. entender que ele é um herdeiro, né, dessa tradição que todo mundo já disse o que eu estou Exatamente. pensando dizer. Então eu sou mais um herdeiro Exatamente. do que um doador, né, de novidade. Exatamente. É claro que ele pode entrar com uma nova interpretação, ele pode, inclusive, vir com coisas de vanguarda, porque foi assim na história da igreja, né? Aham. Mas ele não é uma. Isso acontece, às vezes, até na questão da família. Por que que, às vezes, um adolescente, eu acho tão engraçado um adolescente, um jovem, né? E hoje tem esse negócio de a vida é minha, né? É, Eu faço o que eu faço quero, o não que eu sei o quê. quero. É bobagem, né? Você tem uma família, você tem uma história, você tem um pai, uma mãe, um antepassado, tio, né? Alguém que construiu a sua linhagem, sua árvore genealógica. Você se insere ali, né? Não adianta. E tem a coisa, e tem inclusive um veio genético que você não corta nem que queira, né? Outro dia eu fiquei muito. Eu já vi muitos jovens em que depois, quando ficam adultos, descobrem que o que eles mais detestavam nos pais, eles têm. A É mesma verdade. coisa, né? Freud explica, né? A mesma coisa, né? Por causa dessa linhagem, né? Então, um estudo dessa maneira, mínimo, para você Uhum. entender, inclusive, como foi os processos de influência depois da Reforma Protestante, que não é uma brincadeira, né? Não Isso. foi para se entender por que tanta confusão que nós temos hoje com o protestantismo em algumas matérias doutrinárias. Antes disso, o cisma com a Igreja Oriental, né? As razões, um pouco das razões políticas que isso envolveram, porque não E é só uma atualmente até as questão. próprias correntes dentro da igreja também, né? Tradicionais, conservadores, progressistas. Entender um pouco também essas forças, né, internas. Eu acho ruim conversar com um filósofo, porque a gente está falando uma coisa, ele está lá na frente, né? É porque eu peguei seu gancho também nas consequências disso aí, ó. Sim, porque eu ia dizer, ia falar um segundo conteúdo, né? Aham. Que seria importante. Quer dizer, o primeiro seria esse conteúdo histórico, para você entender, poxa, eu estou aqui, né? Aliás, isso não vai diminuir o pregador, pelo contrário, eu, quando aprendi um pouco mais sobre isso, tudo, eu me senti mais digno. Eu acho Uhum. que a pregação me deu uma dignidade. Eu digo, poxa, Deus me inseriu nessa linha, né, desses homens e mulheres que inclusive, alguns deram sua vida É. mesmo, foram mártires pelo nome de Jesus. Quer dizer, eu não posso agora entrar nessa linhagem e ser uma pessoa tíbia, sabe? Usar a pregação em meu favor, entrar em zona de conforto. Eu não posso. Se eu fizer isso com meu ministério de pregação ou com minha vocação, é como se eu tivesse
traindo os meus pais, os meus primeiros pais, né? Ótimo. Aqueles homens que deram a vida, que mantiveram a fé firme mesmo contra mil e uma perseguição, né? Para esses homens, no Espírito Santo, talvez já tivesse. Isso aqui é para quando chegar o pregador lá da frente, eles terem exemplos concretos, né? Aí agora eu vou quebrar essa corrente, né? Eu vou deixar o quê para as novas gerações? Essa tradição bem milenar que a gente carrega. Eu vou deixar uma pregação, um estilo de pregador empresário, né? Escritor, sei lá o que, né? Que anda viajando para lá e para cá, né? Sendo paparicado pelos outros. Não é por aí, né? Então, isso cria uma responsabilidade imensa quando eu vejo esse veio histórico. Me criou, em mim pessoalmente, criou essa responsabilidade. Aí vem o segundo, antes que você intervenha. Estou me segurando. Tá segurando. Que depois eu acho que se alguém quiser perguntar alguma coisa, você instrumentaliza aí, né? Tá. Aí vem a segunda coisa que eu acho que aí a gente precisa entender, precisa conhecer um pouquinho, que é a respeito daquilo que você já sinalizou, que é entender a sociedade de hoje. Ótimo. Né? Como é que é a sociedade de hoje? A gente chama em sociologia como é essa nova cultura. Né? Como se caracteriza a cultura. E quando a gente fala de nova cultura, ou de cultura, a gente está falando de uma mentalidade, de uma afetividade, de uma praxis. Ou seja, a gente está falando que o homem de hoje, ele tem um novo jeito de pensar, ele tem um novo jeito de sentir, e ele tem um novo jeito de praticar. É um espírito do tempo, posso dizer que seria isso? É um espírito do tempo, é uma mudança de época, né? Que foi se construindo por razões diversas. Aí, claro, você pode reconstituir historicamente e tentar sinalizar como foi que chegou a isso, mas eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante é entender, nós estamos nessa situação aqui. E aí, como a igreja está nesta sociedade, Exato. É claro que a igreja também vai sofrer as influências desta nova sociedade. Por isso que nós vamos... Mas ainda nós, concretamente, ao pregar, também fazer... a mesma coisa. Isso, né? A mesma coisa. Por isso que nós vamos encontrar na igreja linhas divergentes de pensamento, né? Às vezes uma certa confusão, inclusive em algumas questões essenciais. É por isso que nós vamos encontrar uma disparidade de linha de pregação hoje até significativa e chega a ser preocupante, porque nós podemos divergir em algumas opiniões, em alguns focos de leitura, etc., mas nós não podemos divergir no essencial, nem se afastar do caminho, né, proposto lá por Josué, lá, nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem que ter esse pensamento essencial único. Agora, uma última alerta nessa matéria, antes de você falar, é que por estarmos tratando de pregadores leigos, de diversas categorias sociais, de diversos níveis intelectuais, nós não podemos oferecer estes conteúdos de forma acadêmica. Nós até podemos fazê-lo com acadêmicos. Então, digamos, você cria um curso de teologia, tudo bem, aí você vai trabalhar isso com pessoas, né, que têm essa afinidade com a teologia, com afinidade com a história, com a sociologia, que gostam de aprofundar esses conhecimentos, que tem facilidade de leitura, etc. e tal. Mas a grande maioria dos nossos pregadores leigos, pelo menos, e alguns padres aqui para nós, tem uns padres que, desculpa, mas passa no seminário, mas você não sabe qual foi a teologia que ele aprendeu, né?
isso aqui não é uma crítica ao sacerdócio em si, por favor, os mais ortodoxos não entendam dessa forma. Ele é padre do mesmo jeito, né? Claro, claro. E pode ser santo também do mesmo jeito. Mas no sentido de que não é o fato da pessoa ter estudado no seminário que ele tem essa... Um selo, né? De garantia de qualidade. Exato, de qualidade intelectual. Então, precisávamos falar para os nossos pregadores, para os nossos catequistas, sobre essas coisas, exigindo, de certo modo, que ele quebre os preconceitos deles, porque tem muitos que têm preconceitos. Você disser assim, vamos dar um curso de história da pregação, só esse nome os cabas com medo, né? Você tem que arranjar um nome diferente, né? Sei lá, vamos dizer... Tem que fazer um marketing para atrair. Sei lá, a cura da pregação, né? Curando a sua pregação, renovando a sua pregação. Tem que ser um negócio assim, porque muita gente tem uns preconceitos. A cura das gerações na pregação, né? Alguma coisa assim. Corte de maldição. Um negócio maluco, né? Para chamar atenção. Algumas pessoas têm um certo preconceito e a gente tem que pedir às pessoas, olha, baixa a guarda, não é? Esses entendimentos, eles são importantes para você. Você não precisa virar, como você observou, não precisa virar um expert nisso, mas você precisa ter noções, pelo menos você saber o que está fazendo. E por outro lado, tem que se encontrar professores que façam isso com frescor. Isso. Não é? Que possam trazer a coisa... Sem ser xarope, como diz o jovem. Exatamente, iluminando direitinho, chamando a atenção, né, até com senso de humor, fazendo as coisas, fazendo a ponte entre a história e a realidade, né? Que é o que poderia fazer com que qualquer pessoa, né, entendesse, mesmo que depois ela não soubesse explicar, mas ela entende e ela consegue incorporar no ministério dela. Isso aí seria extremamente importante, a meu ver. Perfeito. Nossa, você falou cada ponto aí que já dá outras palestras aí para se desdobrar. Ronaldo, assim, você é um cara que você sabe que eu admiro muito, assim, você tem minha amizade, nossa. Eu já li todos os seus livros, então acho que eu conheço razoavelmente seu pensamento, e é muito interessante quando, por exemplo, você faz uma análise que quando você vai pregar, muitos de nós, quando escutamos, pensamos assim, onde é que ele viu isso? Só tem na Bíblia dele. Né? Porque você consegue fazer conexões do Antigo, Novo Testamento, de textos bíblicos, mas também com a realidade, com outros textos, que assim são conexões que a gente não consegue imaginar, né? Não conseguiria sair da caixa. E além de fazer essas conexões, entender, por exemplo, uma vez eu vi uma palestra sua, que você falava do ambiente paroquial, que a gente tem a mesma estrutura de antes, rural, para uma sociedade que não é mais rural há muitas décadas, que é em rede, é não linear, é cada vez mais um mosaico muito grande. E aí entra, né, os sociólogos, filósofos, que falam que é uma sociedade líquida, né, de pensamento fraco, em que nada dura. E nesse contexto, a igreja ela continua presente. Nós, pregadores, aí, enquanto leigos, continuamos sendo chamados a evangelizar e anunciar a palavra de Deus. Como é que nós conseguimos, assim, perceber esse espírito, fazer essas conexões para que a nossa pregação não seja descolada da realidade, o que ao mesmo tempo também não quer dizer que eu vou enxugar a mística do evangelho para adaptar a lógica de mercado, né? Também é disso que se trata. Embora muitos pregadores também tenham feito, infelizmente, o tipo de pregação parece uma lógica de mercado, não uma lógica do evangelho, não uma lógica de previdência, da providência. As modas, né, que também tem engraçado em nosso meio, de um lado ou de outro, termos de modas, né, termos que parecem ser pop e que a gente acaba usando, até mesmo nos colocando, por exemplo, de um patamar de autoridade em que eu aponto o dedo e falo, você herege, aí chamo meu irmão de herege. Né? Assim, a gente vai entrando nos modismos que parece que a gente esquece a tradição de que já tivemos, né, na história da igreja, da história da pregação, esses momentos, né, de se achar autoridade, se achar os santos, os perfeitos. Inclusive, isso é uma das heresias, né, ao longo da história da igreja, né, de fazer uma casta só de puros. Então, como é que a gente consegue, minimamente, como leigo, como pessoa simples, tentar fazer essas conexões da Bíblia, da sociedade, sabe, enxergar isso sem entrar nessas modas e na lógica do mercado, né?
na lógica, na lógica secular, e entender que estamos numa sociedade que não é linear como antes, mas ela é cada vez mais um mosaico de tanta coisa, e ela é tão fluida, ela é tão líquida, mas nós temos em nós algo que não é líquido, algo que não é fluido, um tesouro que é perene. Sabe, parece que isso entra num choque Sim. constante, né? Temos algo perene, eterno, mas um mundo que é cada vez mais abismal, né? Mas esse é o desafio, né? A coisa ela é tão complicada porque justamente pelo fato da nossa sociedade não ser uma sociedade homogênea, Uhum. ela ser uma sociedade heterogênea, é que o modo como nós vamos responder a essa sociedade tem que ser também heterogêneo. Fica mais difícil de eu responder a uma pergunta. Por exemplo, se eu disser assim, como é que a gente evangeliza a sociedade feudal? Eu acho que eu teria mais facilidade de dizer Do que agora. do que hoje, Até né? palavras, né? Tem o tal do politicamente correto, tem palavras que um pregador pode usar que ferem uma pessoa, sem intenção, Exatamente. né? Sem intenção. E Então, assim, é outros. tão delicado hoje o cenário que eu acho que é uma preocupação válida essa, sabe? A mudança dos tempos também ela é muito rápida hoje. Você fez uma referência aí agora que chamou a atenção para uma coisa que todo mundo deveria prestar atenção. Você disse, quando eu pregava, quando eu era jovem, há 30 anos atrás, era uma coisa. Hoje é outra. Cara, são 30 anos só. São 30 anos, né? É. E olha que coisa absurda, inclusive, que vai no cerne da nossa pregação carismática, querigmática, porque a primeira proposição do querigma, pelo menos do modo como nós concebemos, Uhum. né, foi Deus ama você. Né? Deus ama você. Isso aqui, ela tinha há 35 anos atrás, quando eu dizia Deus ama você, ou mais especificamente, quando eu dizia Deus ama você como você é, Uhum. isso tinha uma conotação. Se eu disser a mesma frase nos dias de hoje, tem outra conotação. E Por pode quê? ser. Como? Me prove. Onde é que está? Não, e tem conotações, como é que diz, dependendo, extremas e perigosas. Uhum. Porque no passado, alguém que me disse assim, Deus me ama como Ronaldo, Deus te ama como você é. Eu disse, É. poxa, que legal, Deus me ama como eu sou. Eu não preciso me parecer para os outros o que eu não sou. Era esse meu raciocínio, né? Isso. E isso me levava a querer ser quem eu era realmente, porém, à luz daquela nova experiência que eu estava vendo. Hoje muita gente entende, Deus te ama, Deus me ama como sou, então, se Deus me ama como sou e eu sou assim, então Deus me ama, eu não preciso mudar, porque Exato. Deus me ama como eu sou. Olha só que Aí não tem chamada conversão, a aí mudança não tem de chamada vida. conversão, que é talvez uma das razões pelas quais nós estamos observando muito isso. Nós temos hoje muitas igrejas cheias. Nosso problema não é religião. Nosso problema não é religião. Né? Nós temos igrejas cheias, nós temos eventos lotadíssimos, nós temos pregadores midiáticos fortíssimos, né, que atraem multidões, que vendem discos, né, CDs e livros, muito mais do que autores seculares conhecidíssimos, né? É. Quando você pega junto os protestantes com os cristãos da Reforma com os cristãos católicos, você chega a ter encontros, eventos com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso, né? Aí eu fico louco, né? Porque eu vejo esse monte de cristão no mundo e a sociedade se descristianizando. Aí você Aí, falou. Você falou um ponto, ó, tá aqui o querido Frei Wilton Malveira, tá aqui com a gente, um abraço para ele, sua bênção. Aí você falou num ponto dos pregadores midiáticos e desse contexto de que eu escuto que Deus me ama como sou hoje e não preciso me converter. Aí acaba de algum modo, chegando em outro ponto, por exemplo, de você ver esses pregadores que correm fora das instituições, isso também é uma característica que a gente vê hoje, as chamadas organizações exponenciais, né? Sociedade em rede, menos instituição.
Então você vê Sim. muitos formadores de opinião que estão via rede social, sem uma comunidade, sem um grupo, sem uma instituição por trás, lhe apoiando, lhe suportando, né, lhe apoiando, e virando grandes líderes religiosos. E aí isso tem impacto na pregação, por exemplo, pregação que é quase adocicada, como você falou, pregação autoajuda, ou mesmo coaches por aí, sem fazer também um mérito à crítica de coach, que falam de Deus, mas não fala de igreja, né? Então, é uma espiritualidade descolada da instituição. Então, assim, parece que a gente meio que ficou um pouco lento, perdeu o bonde da história, o que estava acontecendo, e outras vozes, até mesmo que desviam o sentido do evangelho, estão arrebanhando muita gente, mais desinformando do que formando. O que você acha? Essa questão da desinstitucionalização, isso já é do final do século passado, né? Então, Uhum. esse processo, então, se você pensa nas revoluções culturais de 1968, né, depois o Woodstock, a Revolução Sexual, aquele negócio, ali já começa um rompimento com instituição. Tá. Só que agora o negócio está mais grave por causa disso aqui, ó, de mídias. Por causa do acesso das mídias, né? Porque você não tem mais limites territoriais. Uhum. É até uma coisa que eu acho interessantíssima, né? Eu cito também no meu livro lá sobre remendo novo e pano velho, né? Que eu acho interessantíssimo é quando alguns bispos ou quando alguns padres, né? Eles querem ter o domínio completo e total sobre o seu território, né, sobre a sua igreja particular, às vezes dizendo, proibindo este ou aquele pregador de entrar, proibindo este ou aquele pregador de fazer pregações na sua diocese. Não é? É claro que o bispo tem o primado do ensino e ele tem que cuidar disso, mas nós precisamos entender que nós estamos em outro tipo de situação, né? Às vezes o bispo está, eu não quero o padre Jonas na minha diocese. Eu não quero o padre Paulo Ricardo. Eu não quero, eu estou citando esses dois assim, só porque vem os nomes na minha cabeça, né? Não estou dizendo que eles têm restrições. Eu não quero padre fulano, não quero leigo fulano. Mas eles já estão na diocese, porque eles estão pelas mídias. E eles estão influenciando algumas pessoas muito mais do que os padres da própria diocese, que, na sua grande maioria, têm sérias dificuldades homiléticas. Quando o pároco proibiu orar em línguas, era só ligar a TV e ligava com as 9 e alguém orava em línguas, né? Tá lá, entendeu? Quer dizer, então, nós estamos noutro contexto que não dá para pensar a igreja e a pregação de outra maneira, da forma como se pensava antes. Aí, às vezes, o pessoal diz, Ronaldo, então qual é a solução? Eu não sei. A gente precisa discutir, não é? A gente precisa tentar, porque toda solução, toda resposta, ela vem a partir do diagnóstico. Isso é como se fosse, você dizia que sociólogo é meio profeta, sociólogo é meio médico também, né? Ele diagnostica a situação para poder tentar apontar, né, a hidroxicloroquina, ou seja lá o que for, tal como está a discussão hoje, né, para tentar apontar a medicação, a forma, os formatos de melhorar, de se reencaixar dentro daquela situação, né? Então, precisa diagnosticar a coisa. Outro dia, teve um bispo que teve coragem de me chamar para pregar na Assembleia Diocesana dele, e justamente sobre aquelas temáticas, né, do meu livro. Eu digo que teve coragem porque a grande maioria não tem, né? Acha que eu vou fazer um moído muito grande. E nem faço, né? Porque tem muita gente que nem liga porque eu digo. Outro dia perguntaram, por que você escreveu esse livro? Eu disse, por desencargo de consciência, porque ninguém vai olhar mesmo e ninguém vai mudar por minha causa. Pode até mudar lá para frente, né? Mas por desencargo de consciência.
Ronaldo, E, pois não. nós temos aí Mas só, cerca de 4 minutos para o Instagram nos derrubar. certo. Eu vou só concluir então, né? Aí, lá, falando lá para os padres que estavam lá, os leigos, as lideranças e tal, uma das primeiras coisas que eu fiz questão de pedir foi: olha, vamos admitir nossos equívocos, Boa. né? Vamos admitir que nós estamos numa nova situação, vamos admitir. Se a gente não admitir, a gente fica se enganando. A gente fica se enganando, enganando o povo, né? Achando que a coisa está tudo muito bem, e as coisas não estão, né? Se a gente tivesse mais um tempo, eu ia pontuar, por exemplo, para vocês, de maneira muito clara, algumas coisas que são ditas hoje por pregadores, sejam padres ou leigos, que ela não tem nem lógica, lógica no sentido a realidade desmente a ilusão do camarada, e é incrível como as pessoas acreditam nessas coisas. Ó, tem gente aqui pedindo para a gente, quando a live cortar, voltar para mais um tempo e concluir o pensamento. Você topa? Top, sim, a gente retorna, sem Quem está aí problemas. conosco, vocês aceitam? A live encerra e vocês ficam conosco ainda? Vocês topam ficar mais um tempinho com a gente? Continua, ó, Remédios aqui, Pombal, voltem quando cair. Então pronto, então vamos seguir. Assim que a live então cair, a gente retorna aí para mais uns minutos finais para concluir o pensamento, tá bom? Ronaldo, então continuando, por favor. Então, aí você tem, por exemplo, um dos problemas seríssimos que é o problema da mídia, né? Que a gente estava se referindo. A mídia está aí os pregadores entram na mídia. Uhum. E o problema não é só eles invadirem e ter esse pregador freelance, né? Às vezes sem nenhum tipo de vínculo comunitário, que já é outro problema também do ponto de vista institucional. Eu acho boa essa expressão, viu, pregador freelancer, porque ele não está vinculado a nada. Falta pouco assim, aqui é meu cartão, né? Exatamente. Tá aqui meu cartão, acho engraçado. Tem uns que já divulga, marque comigo, Agenda né? livre, né? Agenda. Agenda aberta, sei lá. Eu fico assim, não tenho nada contra, não, sabe? Eu acho que se a pessoa tem esse ministério, porque no começo da renovação a gente viu isso acontecer, né? Uhum. Alguns padres que foram chamados por Deus mesmo, até a deixar paróquias e tudo, e a se dedicar simplesmente a essa atividade. E eu até entendo naquela época, porque havia essa necessidade, né? Da renovação ser espalhada, né? E muitas vezes alguns presos demais à estrutura paroquial não conseguia. Mas hoje parece que as motivações são diferentes. E o problema não é só invadir o espaço, é você conseguir entrar no espaço midiático sem aderir à lógica midiática. Aqui entra um problema seríssimo, porque a lógica midiática, e a respeito disso eu recomendo uma tese doutoral muito bem escrita por um teólogo metodista chamado Luiz Carlos Ramos. Uhum. Ele escreveu um livro, está disponível na internet em PDF, né? É muito fácil de você ter acesso. Ele escreveu até fazendo uma analogia, né? O título da tese é a pregação na idade mídia. Ah, sim, sei qual é. É da de Se mídia. fosse a pregação na idade mídia, em que ele chama atenção para isso, né? Que a mídia ela tem ele, para usar umas expressões Faltam estranhas, aqui né? 10 segundos, eu vou encerrar e a gente volta com esse gancho seu então, tá bom? Certo, ok, beleza. Eu Gente, não sai digo. daí. Ronaldo? Pois Aí, não, voltou. cheguei. Continuando então. Então, só para fazer o gancho para a gente concluir, né? Porque também, assim, a gente deve discutir essas coisas, mas muito conteúdo também deixa o povo com a cabeça cansada. É, Mas só deixar para aquele não, gosto do que era mais, né? só para não deixar incompleto, né? Eu vinha falando da questão da pregação, que foi quando entrou a patrística, né? Uhum. Que aí o foco mais é apologético, porque entra nas lutas contra as As heresias, heresias. né?
Então, começa, é a época de representantes como Orígenes, como São Basílio, São João Crisóstomo no Oriente, aí entra Agostinho, né? Mas também São Jerônimo, Santo Uhum. Atanásio, Santo Ambrósio, etc. e tal. Um pouco mais para frente, na Idade Média, um grande domínio da escolástica, que é a tentativa de conciliar a fé cristã com o pensamento racional, né? Especialmente com o pensamento da filosofia grega. E, de Uhum. certo modo, ela abre portas para a entrada de um racionalismo exagerado que vem Isso, isso. depois na Idade Média, né? Na igreja, mas Agostinho sempre começou, né, pegando Platão e Tomás de Aquino com Aristóteles, isso, né? Então esse exatamente. processo foi Não é tão, como você disse, não é tão, a coisa não é tão delimitada, né, uhum. balizada, mas em se tratando de escolástica, quando você pensa em escolástica como doutrina, né, como doutrina não, como época, né, como escola Isso, de pregação, de homilética, você pensa na Suma Teológica de Santo exato. Agostinho, né? Não tem jeito, né? Mas Tomás de Aquino. embora teve também outro grande representante, seria Santo Anselmo. Santo Esse é o Anselmo, momento, com esse as é o provas da momento existência de Deus, né? isso. Esse é o momento, inclusive, que nossa liturgia, ela começa talvez a crescer na sua dimensão simbólica, porque a pregação, ela vai se transformando num discurso tão teológico, tão Sim. bem elaborado, né? E tão racional que ninguém entendia mais nada. E Ficou ainda em inacessível, latim, né, boa parte do povo. e ainda em latim, né? É quando a missa vai se transformar numa devoção individual. É por isso que ainda hoje a gente vê as pessoas rezando o texto na missa, né? Fazendo outras coisas, Eu vou pegar esse novena, teu etc. gancho. Tá, tá. Eu vou pegar esse seu gancho que na primeira parte a gente falou algo muito parecido, dizendo que o que a gente pensa que está falando de novidade hoje já aconteceu na história ou já disseram muito antes de nós. É Então, por isso. exemplo, até nossa história recente, talvez até hoje, vivemos um período que a pregação, os pregadores, parece que é um ministério meio de elite, né? É, E aí já tem isso na história, né? A pregação ficou tão elaborada que ficou tão exatamente. inacessível ao povo que parece que os pregadores daquela época também eram um esquadrão aí meio que de elite na igreja. Olha só a história que como ela é cíclica, né? Se a gente É, não aprender e não aprimorá-la, a gente e, ne- reproduz. e nesse aspecto negativo, a gente tem que tomar cuidado para não reproduzir, né? É, Para não cair nos mesmos equívocos, né? é, A graça é que Deus sempre trouxe os reformistas, né? sim. Sobretudo os santos que vão entrando com outro tipo de proposição, né? Aí vem, por exemplo, a pregação dos mendicantes, né? Que é outra lógica. Aí Totalmente assistemática, né? causa aquele rebuliço na igreja, né? É, Vem São Bernardo de Claraval, depois São Domingo de Gusmão, São uhum, Francisco de Assis. Tem um reformista que vem antes de São Francisco de Assis, chamado Pedro Valdo, que foi queimado na Inquisição, pela Inquisição, não teve a mesma sorte. Não sei se era mesmo um herege, mas o fato é que, se não era um herege, é um mártir é, dessa questão, até depois, mesmo depois da reforma, mesmo dentro do movimento reformista, que é da reforma protestante, surge também os seus movimentos de retorno, né? Tipo o avivalismo, que hoje nós temos uhum, pois é. uma, uma Uma versão versão atual. 2.0 talvez, né? A versão atual, né? Às vezes eu E o converso pessoal com pensa que é novo, né? Ah, é agora. pô, que legal, nós tivemos uma É, inspiração agora. exatamente. Outro dia eu fiquei até preocupado, porque a maneira como a pessoa falava, né? Do avivamento, que eu não sabia direito. Um amigo meu, uma pessoa muito, muito séria, inclusive, né? Uhum. Eu disse para ele, me explica aí como é esse negócio do avivamento Acho que eu aí. sei que é. Mesmo explicar, explicou bem direito, explicou, eu entendi bem direito. Mas o que vocês estão falando aí é o batismo do Espírito Santo. Não, Exatamente. toma cuidado aí para vocês não estarem criando um negócio pós-batismo do Espírito Santo, porque depois do Espírito Santo não tem mais nada aqui, não.
né? O que é que viria, né? Porque se Aí você pergunta alguém... para eles o que é o avivamento, né? É isso, aquilo, aquilo. Se você pegar o avivamento e botar igual batismo no Espírito Santo, é a mesma coisa, Do ponto de vista né? O que, teológico, desse ponto de vista, né? não tem mudança do ponto de vista teológico, né? E aí alguém até disse assim, na hora, disse assim, foi mesmo, outro dia uma pessoa passou por mim no encontro e disse, ei, esse negócio de batismo do Espírito não vale mais não, rapaz, agora é avivamento. Foi um negócio assim. Mas, claro, as pessoas não têm culpa, né? Claro, Elas claro. vão entrando na nossa linguagem. O movimento avivalista começa com Wesley, no século XVIII. Quer dizer, você Aham. já tem ali já Inclusive, essa expressão é dessa origem, né? A gente, tradição católica, usa outro termo para dizer talvez a mesma coisa, mas a expressão, né, avivamento, revival, né, vem Isso, lá de Wesley para cá. exatamente, se caracterizava justamente por uma pregação menos retórica e mais testemunhal, né? Isso. Ele conseguia, diz que ele tinha um grande carisma de relacionar conhecimento com prática, né? Isso. Com exemplos, né? E normalmente essas coisas acontecem também no meio de crises institucionais. Então, você tem umas igrejas que, mesmo na mesma igreja da reforma vão se tornando muito Uhum. esquemáticas, né? Muito institucionalizadas, e acaba sendo um ambiente inadequado para a manifestação justamente dessa profecia. Ela vai ficando mais legal, mais legalista, menos profética, aí vai perdendo aquele equilíbrio que já estava lá na pré-história da pregação, como eu me referi no começo, que era do Talvez, judaísmo. talvez então esse tempo que a gente vive é que talvez proporcione momentos extremos como esse, porque dizem aí, né, os pós-modernos e tudo, que a gente não tem mais um pensamento absoluto. Você tem lá a Idade Média, em que reinava um pensamento teológico, né? Então você tinha um chão Sim, seguro por onde pisar. sim. Depois vem a Era Uhum. Moderna, com o cientificismo, que negava a religião, mas de alguma forma também era um pensamento absoluto, um chão seguro aonde pisar. Exatamente, E é o que eles exatamente. falam. A gente chega no século XX, XXI, em que nem tem mais um pensamento absoluto teológico. Na mesma família você pode ter católico, protestante, espírita, ateu, mas a ciência também, ela também mostrou, principalmente com a Segunda Guerra, que ela pode servir a ideologias, né? Uma ideia Uhum. vale hoje, amanhã não vale mais, ela é refutada. Então, o século XX e XXI é caracterizado por não ter um sustento, né? Um fundamento firme. E aí o ser humano continua buscando, é do coração do ser humano buscar um chão sólido onde pisar. E a gente acaba indo para os extremos, né? Ou de um legalismo super tradicionalista, que é uma corrente Uhum. que a gente vê hoje, ou um outro extremo de ausência total de instituição e ficar só no espiritual, ou seja, o carisma e a instituição que sempre volta com essa tensão constante, né? E aí eu fico pensando, Elvis, a partir do que você coloca aqui, que responsabilidade é a nossa, né? Como Pois é, pregadores e como formadores de opinião, no momento em que não existe uma base de pensamento que seja comum a todos, né? pois é. Que é confuso, né? Que as terminologias podem adquirir conotações diferentes. Por exemplo, aqui mesmo na comunidade Você vira adventista, herege comunista em uma palavra, né? de uma hora para outra, às vezes com o mesmo, e a pessoa fazendo a mesma coisa é herege, outra coisa é comunista. Esses dias eu estava lendo um Esse, ó, livro, acabei de lançar, você viu? Rapaz, me chamaram de herege, foi muito, viu? foi, né? Eu comecei a ler esse livro mesmo. Só porque eu uso um autor, né, que ele não é ortodoxo. Então, ó, rapaz, eu apanhei, é. viu? Apanhei. Não, mas eu comecei a ler o livro e eu vi que tem umas heresias mesmo, viu? Não, estou brincando. Mas a ciência, ela tem que caminhar no limiar da heresia, né? E os grandes avanços também caminharam por aí. Eu acho que não há questão quanto a isso. Seria ótimo, ótimo se trabalhar por aí, né? Então, Então, já que você você falou que a gente está numa tarefa difícil, né, por causa desse momento. E aí? numa tarefa difícil demais. Eu digo que pregar hoje é uma coisa perigosíssima. Né? É perigoso, é uma profissão de risco. Nós deveríamos ter Boa. Insalubridade. uma insalubridade, né? Uma de insalubridade, né? Porque É. agora a gente tem que ter mais preocupação com a aplicação dos termos, a gente tem que ter mais preocupação com o modo como se dirige às pessoas.
é muito mais complicado, sabe? As terminologias, Aham. aqui na Remidos, eu luto demais com elas, sabe? Tem palavras que são sequestradas por ideologias que se você usa hoje, ele é de um lado, ele é de outro, é né? terrível, né? Esses dias chegaram, estavam comentando aqui, fulano é fascista, fulano é fascista. Tu sabe o que é o fascismo? Aí a pessoa olha assim, ela não sabe, ela assume, a Repete. palavra assumiu uma conotação, né, que não tem nada a ver, ou até tem, mas se distanciou do aspecto histórico da coisa, né? E tudo, então virou um perigo muito grande, né? Olha, quando acabar essa live, eu vou mandar um e-mail pro Leandro. A Renata tá aqui me ouvindo, ó, para ele pagar uma insalubridade para os pregadores, viu? Que tá difícil. É, porque é um risco, né? Muito grande, É, assim. Eu fico o tempo inteiro, eu rezo muito, sabe? Rezo muito, peço muito a Deus, inclusive porque, como você disse, é, isso não é uma uhum. vaidade da minha parte, é um reconhecimento. Eu gosto de vanguarda, eu me Boa. arrisco, eu sou arrojado, digamos assim, né? Na hora de discutir um É. texto, e eu sei que E eu isso tem um corro. preço, né? Isso tem um preço, eu corro risco de ser mal interpretado, eu corro risco de errar, inclusive, de fazer a É. colocação equivocada. Eu vi, já chamaram você de agnóstico, né? Enfim, de tanta coisa. Já, já, já me chamaram de condenado também, né? Já me chamaram de herege, né? Então, Isso é a mesma coisa. vai Mas estudar, seu assim, herege. não tenho. Quanto a isso, não há, como é que diz? Agora eu faço como peninha, mas não tem revolta, não. Não tem nada com isso. É só por causa realmente desse risco, eu rezo por causa dessa responsabilidade, né? Aham, De ser fiel a Deus, de chegar num tempo como esse, de tentar iluminar as pessoas pela ótica correta do Evangelho, amém. porque embora não exista uma única homilética, Uhum, e é bom, inclusive, que tem estilos diversos, linhas exato, diversas. exato. Quando a gente diz que tem que haver um equilíbrio entre a profecia, a lei, entre o carisma e o conhecimento, eu não estou dizendo necessariamente que todo pregador tem que ter esse equilíbrio. Eu estou dizendo que a igreja tem que ter esse equilíbrio. Então, eu posso Uhum. até ter um pregador mais carismático e outro mais para o lado do conhecimento. E nem se arriscar imprudente, né? Agora eu vou me arriscar, então vou falar o que dá na telha. Também Exatamente. não Eu é vou por falar aí. o que eu não entendo, né? Acho que aí É. entra a questão dos responsáveis pelas comunidades cristãs. Uhum. Eu não sei se você viu um artigo que eu escrevi recentemente sobre essa questão da lógica do mercado, da Recebi lógica no zap, recebi. onde eu digo que existe uma grande responsabilidade dos responsáveis pelas comunidades cristãs, porque se eu quero formar a minha comunidade neste equilíbrio entre a lei e a profecia, eu não preciso encontrar só pregadores que tenham esse equilíbrio. Eu posso trazer um mais legalista, mas eu posso trazer também um mais carismático, ou eu posso trazer o equilibrado, e Aham. eu vou dando o tom correto, né? Nós vamos examinando tudo e colhendo o que é bom. Agora, o que é que se vê, às vezes, nos Perfeito, perfeito. responsáveis pelas comunidades cristãs? Desculpa falar, mas interesses de ter grandes eventos, interesses, às vezes, até financeiros, desculpa falar, né? É. Interesses de status, de uma série de coisas. Então, aí é quando aparecem as estrelas, né? Que é a Uhum. lógica da mídia, que é quando É. esses... É um dos São pontos motivações que não são motivações que não evangelizadoras, são, né? Nem não são evangélicas. evangélicas, exatamente. Esse que um dos pontos que o Luiz Carlos Ramos coloca. Ele diz a mídia ela tem um modus operandi, ou seja, ela tem princípios. E qual é o princípio da mídia? A audiência. Não É. vamos pensar que a mídia deu espaço a Padre Marcelo Padre Rossi Marcelo. porque tinha valores cristãos, É. porque queria que o evangelho se difundisse. Isso aqui é uma bobagem, né? É. Ele dá porque tem audiência. A mídia tem um modus faciendi, que eles chamam, que são métodos.
Uhum. É um método de quê? Do entretenimento, da emoção, não é um método do E pensamento. pior, assim, que Né? quem domina essa arte retórica e ainda mais uma postura midiática, que sabe falar com as câmeras, como se diz, ela consegue agregar, angariar muita gente, porque consegue, no tom e modulação, levar a pessoa a chorar, a se exaltar, a sorrir. Ela domina, né? Mas é Mas totalmente vazia por se dentro. ela fizesse isso, mas também ensinando, seria, seria interessante. Aqui que está o desafio. A questão é que eu acho que tem pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso. Porque ele vai para o programa de televisão, uma coisa, ele vai entrar na lógica do entretenimento, da emoção, da coisa. É como é que é esse programa de domingo, de tarde, que não tem quem aguenta assistir? É verdade. Porque eles pegam um negócio desse tamanho e faz E, sabe, uma emoção, um negócio. Porque é aquilo assim, que pera, entra, pera, lógico, depois do neles. comercial, pera. Exatamente, né? Aí, aí tem um método, né? E tem um modus vivendi também, que são os propósitos. O propósito Perfeito. da mídia é criar ídolos, é criar pessoas das quais se possa vender produtos. E nós temos princípios muito claros que precisam ser mantidos. Quer dizer, a gente pode ter variações homiléticas, estilos de pregadores diferentes, pode. Existem pessoas que nem são tão técnicos assim, que dão Uhum, até mais frutos evangelizadores do verdade. que outros. Claro que Quantos tem, pregadores né? que falam errado, nós vai entrar Mas, para dentro, sabe? porque E tem um dá, né? Dá carisma, fruto. né? Tem um carisma, maravilhoso. Eu fico assim, extasiado diante dessas pessoas, né? Mas o nosso modus operandi é o evangelho, não é a audiência. Perfeito, Então, perfeito. eu não tenho que estar dando audiência às pessoas, eu tenho que dar o evangelho às pessoas. Boa. O nosso modus faciendi, ou seja, o nosso método é a exegese, a hermenêutica e o Ok. testemunho de vida, né? Também a capacidade de comunicação com as pessoas. Nossa, isso E, vale anotar, viu? Exegese, hermenêutica, testemunho. e o nosso modus vivendi não é criar ídolos, é criar cristãos, conversão, evangelizadores. Né? Então, esses três princípios nós não podemos abandonar. Agora, a gente não pode pensar que está vivendo na Idade Média. Nós estamos vivendo na Idade Média. Então, eu tenho que Exato. me adequar a isso, mantendo os princípios, quer dizer, Mas eu não mudando posso uma também série. rejeitar de todo, né? Isso aí. Exatamente. E É o mundo que nós estamos. aí que está o desafio. E aí que eu digo que pregar hoje É. não só desafiador, como é extremamente É de alguma forma perigoso. entrar nessa realidade, mas sabendo das armadilhas que ela também pode trazer, né? Exatamente, que ela tem. Aí você aumenta a sua responsabilidade de oração, sabe? Nossa, é delicado isso. A gente tem que rezar muito, a gente tem que rezar muito, a gente tem que estar muito influenciado pela palavra de Deus. A gente tem que estar muito focado na escritura. Você não pode sair disso, não pode sair Nossa. das percepções mais importantes do magistério, né? Para poder você é o que pode nos dar unidade, é a Sagrada Escritura e o magistério, né? Ronaldo, Porque meu irmão, assim, para não cansar as pessoas que estão conosco, porque assim, nossa, o quanto que eu aprendo, que eu aprendi agora e sigo aprendendo com você, como tem sido bom. Quem está aí conosco, vai comentando o que, que você achou até agora, mas para a gente não cansar também tanto as pessoas, né, de tanto conteúdo, temos muito o que refletir daqui para frente, sabe? Eu acho que eu já vou levar muito do que você disse, tudo que você disse, e ruminar cada palavra. Mas para não ficar assim naquele ar pesado, né? sim, Vamos dar sim. assim, saídas, possibilidades, chances que temos também, um lado positivo disso tudo? Vamos, eu tenho uma sugestão melhor. Opa, Vamos pensar um pouco nisso e quem sabe e fazer uma outra live, porque daí a gente, opa, maravilhoso. não é, a Eu não queria abusar gente, você, mas se você que deu a ideia, tô não, dentro. a gente pensa nisso, quem sabe apontar caminhos. Eu acho que as pessoas podem entrar em contato com você também, comigo, Nossa, que maravilha. pelo meu WhatsApp também podem entrar em contato. Ronaldo, isso daqui eu acho que um caminho interessante seria isso.
Aqui a gente já sinalizou alguma coisa, né? Já, Por exemplo, o já. aspecto formativo, que é muito importante, né? O aspecto formativo, o aspecto da oração, o aspecto da leitura bíblica. Mas a gente tendo outra live, eu vou falar para eu gostaria de falar que foi uma coisa que eu queria trazer hoje para vocês, mas é melhor no outro momento, né? Eu gostaria Ah, de falar, de apontar ainda três tipos de contaminações que são os por coronavírus. mim pode falar, por mim dá Não, não, tempo. não. Agora acho que não. Acho que são três tipos de. São os coronavírus da nossa pregação, né? Nossa Senhora. Nós estamos assim com algumas contaminações, as quais nós temos que nos desvincular delas. E eu acho que desvinculado dessas três contaminações, apegados a esses três princípios fundamentais, né? Eu acho que a gente tem como sim, e aí não só eu, mas cada Ó, pessoa que está aí, eu vejo aí que entrou aí na nossa live, se não ficou o tempo inteiro, mas entrou pessoas que têm sido muito importantes nesse processo de pregação, que têm uma sim. capacidade de pensamento, de raciocínio. Eu gosto muito de Hamilton, por exemplo, que acabou de entrar, É, de tava aí entrar aí conosco, Hamilton, conosco. Né? Lázaro. Do ponto de vista da pregação querigmática, eu acho ele um dos melhores, É. né? No Brasil, pelo menos, e fora do Brasil também, dos que eu conheço, dessa capacidade de comunicação. E qual é um recurso de Hamilton? Bíblia, né? É. Você vê que ele trabalha a escritura não pode sair da nossa É. linguagem. Isso é uma coisa que é Não se esgota. fundamental. Eu acho que tem muita psicologia, muita, sabe, talvez até muita sociologia, muita antropologia, muito Psicologia tem tudo. achismo. Aham. Está muito complicado esse negócio. Nós não podemos fugir da Sagrada Escritura. Então, isso pode prestar atenção que os pregadores que mais se mantêm, né, com o Aham. seu ministério fecundo, eles não saem daí, nem da Bíblia, nem da oração, nem da Bíblia, nem da oração. São Graças duas a Deus. coisas fundamentais. Mas aí no outro Tanto que esse é momento, um ponto que o Leandro, nosso coordenador nacional, ele tem falado muito, né? É quase que um rema mesmo dele para o ministério pregar a Bíblia, pregar a palavra. Tem a sido palavra. o grande rema nessa coordenação dele, sabe? Ronaldo, então assim, eu queria te agradecer muito, meu irmão. E se você já quiser topar e quem está aqui conosco também achar viável, a gente já pode, quem sabe, marca para o próximo domingo, já fica aí o nosso horário, com o tema, os coronavírus da pregação. Esse daí seria A gente ótimo. pensa ao longo da semana e volta domingo que vem, os coronavírus da pregação. Pode ser, para a gente não perder muito. Você está fazendo sempre aos domingos, ou tem outros Não, dias? essa é a primeira vez que eu faço domingo. Se bem que próximo domingo a gente vai estar em pleno congresso de pregação, né? A gente está fazendo aqui, aproveitar que está aqui Legal. conosco, sexta, sábado e domingo, 12, 13 e 14. A gente está fazendo um congresso de pregação online. Então, convocando todos os pregadores do Brasil para estar conosco, muita gente boa que vai estar lá pregando. Então vai ser o próximo final de semana. De repente, se não for um dia adequado, pode ser, quem sabe, para a segunda seguinte. A gente vê um dia na próxima semana, já para apontar essas saídas. E eu gostei do tema, viu? Os coronavírus da pregação. É melhor a gente marcar mesmo depois, que fica melhor. A gente E vai se depois falando pelo Zap, e me então. comunica também onde é direitinho esse congresso, que eu gostaria de participar pelo menos alguns momentos. Joia, eu vou mandar o link. Quem Eu, está aqui conosco, você pode acessar congressosonline.com.br ou vai no site da Renovação Carismática Brasil, tem lá o link que você ainda pode se inscrever no Congresso Online. Vai pregar a Bea, vai pregar o Vinícius, vai pregar, eu vou estar fazendo uma também, Padre Micael, Padre Eduardo José, muita gente boa lá. Eu que estou lá de metido, mas tem muita gente boa. Que ótimo, então. Pois é, eu gostaria de participar. E aí, no outro momento, a gente volta a conversar, tá? Ronaldo, também Aproveitando, pediram aqui. algumas pessoas para quem eu mandei Aham, aquele bannerzinho que você fez, sim. reclamaram que faltou a plataforma, sei lá, onde era realmente. Ah, eu botei só a logomarca do Instagram, eu dei meio como que subtendido.
Foi, Mas eu hoje vou foi ficar mais isso. claro na próxima. Para se deixar mais claro que a pessoa cai, muita gente perguntando onde é, como é, e eu não sabia nem como entrar, quanto mais dizer os outros, hein? Ó, o irmão colocou aqui o link agora, mas depois eu lhe mando também no privado. Ronaldo, eu queria lhe agradecer demais pelo seu aceite, pelo convite. Você sabe o quanto eu gosto de você, prezo sua amizade e o quanto tenho aprendido demais. Quem está aí conosco também, espero que tenham gostado, que tenha agregado. E se Deus quiser, logo logo a gente já combina a próxima, uma parte 2 para essa conversa. Só que a recíproca é verdadeira em relação à admiração que eu tenho por você e por tantos outros, né, que compartilham dessa nossa missão. Para mim é sempre uma alegria, né? Eu queria poder servir um pouco mais. Mas para mim é uma alegria, é uma obrigação também compartilhar aquilo que é dom de Deus, Verdade. os dons que Deus nos dá, ele é para ser colocado, eles devem ser colocados a serviço. Então, para mim, eu saio hoje muito feliz. Muito obrigado, viu? Também aqui pediram, Ronaldo, para a gente fazer uma paradinha aqui, vamos fazer um print da tela, é isso? Então, quem quiser agora pode fazer um print da tela. E um irmão também perguntou se você teria um curso de história da pregação. Quem sabe aí fica uma motivação para fazer, se não tem ainda. Pronto não, mas eu posso fazer, posso ajeitar, né? Quer arrumar o cabelo também para foto agora? Quem quiser fazer um print agora É. para registrar o momento. Pronto, eu não tenho, não. Eu teria esses dois livros para indicar. Essa aqui que você já teria. Indica aí, por favor. O pessoal que é autodidata, né? Uhum. Eles podem encontrar nessa tese a qual eu me referi, do Luiz Carlos Ramos, que é sobre a pregação na Idade Média. O primeiro capítulo dele, ele faz toda uma reconstituição histórica da homilética. Tá. E tem um livro também de um teólogo católico chamado Cassiano Florestan. Esse é um livro, é um teólogo espanhol. Ele escreveu, não é um livro especificamente sobre pregação, é sobre teoria e prática pastoral na igreja. Aí tem um Certo. capítulo sobre pregação, onde ele faz também ali uma reconstituição um pouco mais breve, mais rápida sobre essa Eita, boa. questão da história para quem tem menos tempo. O E inconveniente livro seu? não, sobre isso, o livro meu eu não tenho, não. Tem os livros para a formação de pregadores, né? Eu já mostrei aqui as imagens dos pregadores e Sim, também sobre a questão da comunhão eclesial, né? O remendo novo, né, em pano velho. certo, certo. Então, aí, esses dois livros, o livro do Cassiano Florestan, ele chama-se, deixa eu ver se eu anotei aqui, ele chama-se Teoria e Prática da Ação. Depois você me manda, eu posto nos stories também, se for o caso, se não achar agora. Eu perdi aqui o negócio. Teoria e prática da ação pastoral na igreja, uma coisa assim, mas é em espanhol, viu? Aí, Tá. mas não é tão difícil de ler. Quem tiver dificuldade de ler, pede a Elcio para ler e ler para você. Vamos traduzir e publicar. É um livro muito antigo, mas bem interessante, sabe? Tem Tá também bom. disponível na internet, em PDF. Ah, boa, então tranquilo. Alguém escaneou o livro e colocou lá, tem também. Então, é de muito fácil acesso esses livros. Agora, é bom estudar, preparar um curso nessa área, seria excelente, porque aí você introduziria outras coisas, como, por exemplo, o monarquismo, que é muito importante nessa Pois questão da é. pregação, né? Como que eles enfrentam a questão das heresias, como enfrenta a questão a questão iconoclasta, que foi um problema Uhum. seríssimo Uma que grande houve, querela, muito grande. uma grande querela entre a Igreja do Oriente e o Ocidente, né? A própria história da vida consagrada, que poderia se entrar muitos elementos que tem muito a ver com pregação. Seria A reforma fantástico, né? monástica, Cluny, tem coisa para falar. Eu tenho particular admiração pelos estudos de história, fico empolgadíssimo.
Só não tenho tempo, mas empolgação eu tenho muito. Então eu me comprometo a te ajudar e quem sabe a gente bola esse curso, porque eu acho que o pessoal vai gostar bastante, viu? Quem sabe, né? E entraria, por exemplo, uma coisa que a gente não falou aqui, que é o pentecostalismo, né? Isso. A E não pregação seria só um curso de pentecostal. história, olhando o passado, mas também apontando os contextos que vivemos, né? Eu acho que a gente poderia pensar nisso aí, Ronaldo. Eu vou te motivar, viu, para fazer isso aí pra gente. Ficar no seu Exatamente. pé. Exatamente. O curso pronto que eu tenho é sobre a nova cultura. Esse eu Boa. tenho. A nova cultura e suas influências na evangelização. Isso eu Tem como a gente tenho. conseguir? Como é que você disponibiliza? Enfim, Até o momento, eu só tenho dado essas aulas assim, presenciais, né? Uma parte resumida dele, não toda. é, Inclusive, eu ministrei em Fortaleza já uma vez. Mas uma parte resumida, assim, alguma coisa sobre isso, a Javenice deve ter, porque eles gravam tudo que eu falo, sim. e aí Então pode é ser que capaz de ter no canal do YouTube deles. O Tatá sempre bota lá, né? pode ser que tenha, né, que eles colocam lá. Mas é projeto nosso também, porque essa pandemia ela trouxe muitas coisas para nós, assim, muitas mudanças. Aham. Hoje tem se falado em reinventar-se, né? É, E por isso nós estamos, eu acho que eu tive que me acostumar com esse negócio de mídia. Isso não era minha praia de jeito nenhum. E agora eu no falei isso no Pentecoste, começo, que você não era muito afeito a isso, mas está se pois é, rapaz. reinventando Mas na minha, para não parar a agora no evangelização. Pentecoste eu tive que fazer uma pregação para 2 celulares. E para mim foi terrível, né? Eu vi você Mas, pregando lá, mas tão desconfortável. Tava nisso. mas, mas eu tenho que me acostumar. Eu já tô me Eu vi. sentindo melhor nesse sentido, né? É, Então, a gente melhorou a parte técnica nossa, então estamos melhorando a nossa parte boa, boa. técnica de imagem e tudo, e é minha intenção atuar cada vez mais nisso e começar a gravar alguns desses cursos e disponibilizá-los para que eles sirvam também como orientação para as pessoas naquilo que for útil. Boa, Ronaldo. E precisamos muito, viu? Então já quero me comprometer a pegar no seu pé e colaborar no que puder para essa formação, esse curso, enfim, de História da Pregação, como também disponibilizar esse que você já tem pronto. E vamos conversando ao longo da semana para marcar o dia da nossa próxima Coronavírus da Pregação. Queria te agradecer mais uma vez demais por esse momento e todo mundo que esteve aí conosco. Isso aqui foi uma brincadeira, mas eu sugiro que não chame assim, não, viu? Porque esse Tá nome, bom, esse negócio está dando uma confusão política, econômica, tá saúde, bom. tá um negócio louco. Vamos pensar um nome com mais prudência, então. Pode usar contaminações, pode usar vícios, né? Que é uma terminologia mais nossa, no caso, né? Vícios da pregação atual ou mesmo a pregação atual, né? A gente descobre aí A uma gente pensa. forma de tratar Tá bom. sobre isso de uma maneira E tranquila. lembrando que essa pregação essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu vou também te mandar esse arquivo, Raul, para você postar, tanto aqui no Instagram também quanto no meu canal lá do YouTube. Então, assim que acabar aqui, até mais tarde já vai estar disponível. Perfeito. Deus abençoe ambos. Obrigado a todos pela participação, viu? Um grande abraço. Nossa Senhora nos abençoe. Em nome do Pai, do Amém. Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau. Deus abençoe.